Peraí. Escuta essa. Um homem tem uma parada cardíaca. Os médicos lutam desesperadamente pela vida desse homem e quando tudo parecia perdido, conseguem fazer seu coração voltar a bater. No dia seguinte, esse mesmo homem conta que assistiu, de fora do próprio corpo, todo o esforço dos médicos, dando detalhes que não teria como ele saber. O cara estava inconsciente? Como é que ele vai saber? Mas será que isso foi o quê? Foi uma alucinação? Mas as coisas que ele falou realmente aconteceram. Que tipo de alucinação fala um negócio que realmente aconteceu? Que tipo de alucinação alucina a realidade? Mistérios, senhores, mistérios. E a ciência, timidamente, começa a se debruçar sobre esse assunto. Afinal, o que é a nossa consciência? E o que somos nós? E aí, minha gente legal, gente bonita, gente simpática, muito prazer, meu nome é Nara e o que eu acabei de contar para vocês foi um exemplo de experiência de quase morte, ou EQM, que algumas pessoas têm durante uma operação, um acidente, trabalho de parto ou quando estão em coma, e são situações onde algumas delas chegam até ter a morte clínica constatada, ou seja, e ainda assim voltam a viver e voltam com uma história incrível para contar. E com uma compreensão muito ampliada do que é existir, do que é viver, enfim. E é por isso que nós criamos o canal Afinal, o que somos nós? Sejam muito bem-vindos, de coração. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Aqui nós investigaremos com uma abordagem científica o que de fato são as experiências de quase morte e como que elas podem ajudar a gente a compreender um pouco mais a respeito dos mistérios da nossa existência. Para isso, o Dr. Edson Amâncio, que é neurologista e neurocirurgião ou alguém da sua equipe, vai entrevistar pessoas que passaram por EQMs. E, quando for possível, também vai entrevistar médicos, parentes que acompanharam a história dessa pessoa. E também depois vai analisar e comparar os diferentes relatos. O Dr. Edson Amâncio, em quase 40 anos de profissão, teve 3 pacientes que tiveram EQM. Tudo será compartilhado com vocês. Tudo, a cada passo que dermos. E também contaremos para vocês as últimas descobertas científicas mundiais a respeito das EQMs. Nós não temos bandeiras pré-estabelecidas, nós não sabemos onde essa pesquisa vai nos levar, mas sabemos que não podemos ter medo, nem preconceito, nem nos amarrar a verdades pré-estabelecidas. A nossa mente precisa estar aberta a toda e qualquer nova informação. Não foi assim que a humanidade, principalmente a ciência, evoluiu até hoje? A direção do canal é de um físico, Carlos Mendes, que por acaso é meu pai. E aí, pai? E agora vamos conhecer o Dr. Edson Amâncio. E eis que estamos aqui diante do Dr. Edson Amâncio. Dr. Edson, o senhor pode contar pra gente por que esse interesse sobre o assunto EQM? Nara, na verdade eu imagino assim que uma grande parte das pessoas, um grande número de pessoas sempre teve essa dúvida, né? O que acontece com as pessoas que na hora da morte, se há uma sobrevida à morte? Eu imagino que isso é uma dúvida da própria humanidade, né? E eu nunca tive um interesse muito específico sobre esse assunto. Mas o fato de fazer medicina, o contato permanente com a morte, com a precariedade da vida, né? Eu acho que isso deixou a gente mais suscetível para interessar por coisas desse tipo. E do ponto de vista prático, aconteceram comigo pelo menos 3 ou 4 episódios bem marcantes de pacientes meus que passaram por essa experiência e me contaram. E eu naturalmente ouvi essas histórias com um certo interesse, mas nunca levei isso, não era esse o objetivo da minha profissão, da minha especialidade, né? Até que finalmente, praticamente por acaso, eu lendo a revista, o The Lancet, que é uma revista inglesa de renome mundial, a revista talvez a mais importante revista médica publicada, e eu fiquei espantado com o artigo do Pim van Lommel, que é um cardiologista holandês, que publicou cerca de 300 casos de experiência quase morte. Eu imagino que esse artigo só pôde ser aceito porque os casos que ele publicou foram casos em que ele fez um estudo prospectivo, ou seja,
ele acompanhou esses pacientes, ele ouviu a história de cada um deles, ele ouviu as pessoas que testemunharam a experiência, ele teve acesso ao prontuário desses pacientes, ele teve acesso aos exames, ele conversou com os médicos, ele soube as drogas que foram utilizadas na tentativa de reanimação. Esses casos do Pivanloma, a maior parte deles eram casos de parada cardíaca em hospitais, em UTIs, né, porque ele é cardiologista e dividiu a equipe dele em vários hospitais da Holanda. E, então a maioria desses casos foram pacientes que tiveram parada cardíaca por problema cardiológico, naturalmente, né? Então eu li com muita atenção esse artigo e retomei os casos que eu já tinha conhecimento, de que eu fui testemunha, alguns que me contaram, outros eu vivi a experiência junto, ou seja, o paciente durante um ato cirúrgico, ele teve morte cerebral, parada cardíaca, e todo mundo achou que ele tinha morrido, eu inclusive, e depois ele foi reanimado e voltou contando uma história muito vívida, com todas as características do que a gente conhece hoje por experiência quase morte. Então a partir daí, eu entrei em contato com vários colegas, nós formamos uma espécie de uma equipe, né, onde há um físico, onde há 2 psiquiatras, um neuropsicólogo, e a gente começou a ler os artigos todos sobre esse assunto, os livros, e resolvemos fazer uma pesquisa. Essa pesquisa foi lançada no YouTube, conclamando aquelas pessoas que porventura tivessem passado pela experiência de quase morte, que nos enviassem uma correspondência e fizemos um questionário. E finalmente nós coletamos um número razoável de pessoas, ainda continuamos coletando, fizemos entrevista com essas pessoas. Eu gostaria também, Onara, de ressaltar nessa oportunidade que você está me dando de trazer esse assunto aqui. Vai ter muitas oportunidades. É que o assunto, o jeito que nós estamos procurando abordar os casos, entrevistar e analisar caso por caso, ele obedece a uma sistemática científica que foi usado pelos pesquisadores que investigaram esse tema. Não há assim nenhuma ideia preconcebida, nós não estamos querendo dizer com isso que estamos fazendo uma coisa absolutamente nova, esse assunto já foi explorado, principalmente na Holanda, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e há inclusive protocolos para investigação, para você saber se a experiência contada ela merece ser enquadrada como experiência quase morte. Existe um questionário que foi desenvolvido por um psiquiatra americano, que é o Grayson, e esse questionário ele já foi validado para o Brasil. Nós utilizamos esse questionário. É uma espécie de pontuação da experiência. Então, se a pessoa atinge uma determinada pontuação na experiência, ela é considerada um caso para estudo científico. A única questão chave, que é o centro da nossa investigação, é o seguinte: se a pessoa, dada como morte clinicamente, ela pode vivenciar experiências, e essas experiências podem ser comprovadas por quem estava ali, e são tidas como verdadeiras, então o raciocínio lógico manda pensar o seguinte: ora, o cérebro parou, o coração parou, e a pessoa está assistindo alguma coisa que está sendo feita com ele, fazendo massagem no coração, então a consciência pode existir fora daquele corpo. Esse é o tema central da pesquisa. A consciência pode existir fora do cérebro. Se nós admitirmos que essas histórias são verídicas e elas são depuradas, é muito difícil você questionar a experiência. Depois nós podemos entrar nesse assunto, por que devemos questionar alguns casos, enfim. Se nós consideramos uma experiência verdadeira, então nós temos que admitir que a consciência está existindo fora do corpo. Isso é uma quebra de tabu. É um axioma da medicina que o cérebro fabrica a consciência. Se não há cérebro, não pode haver consciência. Grande, Dr. Edson. Agora eu vou contar para vocês como serão os vídeos que a gente vai colocar aqui no canal. Serão 3 tipos de vídeo. No primeiro tipo, entrevistas com pessoas que tiveram EQM, quase sempre conduzidas pelo Dr. Edson ou por alguém da sua equipe. No segundo tipo, euzinha, contarei para vocês relatos impressionantes de EQMs que aconteceram fora do Brasil e que estão registrados em livros escritos pelos ainda poucos médicos que se debruçam sobre o assunto, principalmente nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Holanda. E no terceiro tipo de vídeo, iremos bater um papo, eu e Dr. Edson Amâncio, onde ele vai
analisar as entrevistas feitas, vai comentar os questionamentos feitos pelos céticos. Ele vai explicar pra gente as novas descobertas feitas aqui e no exterior, vai contar casos históricos e, para finalizar, sempre com chave de ouro, ele vai responder as suas perguntas. No começo, a gente vai subir um vídeo a cada 2 semanas, sempre aos domingos. E assim que der, e a gente está se esforçando muito para conseguir fazer isso, a gente vai subir um por semana. Como vocês bem puderam perceber, o canal é em português, mas com o tempo, todos os vídeos ganharão legendas em inglês. Olha só, legendinhas. E se você teve uma EQM e sente vontade de contar para o mundo a sua história, ou se você tem alguma pergunta a fazer, por favor, escreva para o nosso e-mail, afinal, afinal, E, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, divulgue para os amigos, vizinhos, conhecidos, pessoas queridas. Curta os nossos vídeos, dê muitos likes, a gente adora like. Participe, faça comentários e desde já, muito obrigada. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?